Bom dia, né? Estou gravando uma série de vídeos hoje para falar e aí completar o assunto sobre a Reforma Protestante. E agora, nesse momento, né, a Reforma Protestante parte 3. E agora nós vamos falar sobre a reforma da cidade suíça da Genebra, né? Uma cidade de fala francesa. Vamos lá, o que acontece? Nesse tempo, na Europa, né, ou seja, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, um jovem tinha 8 anos de idade. Esse jovem era Jean Calvino, né? E Jean Calvino, ele era francês, né? Nasceu em Noyon, na Picardia francesa, né? E ele era católico, né? Ele tinha um primo que aderiu ao protestantismo, né? E Calvino e esse primo eles debatiam a respeito da Bíblia, né? O primo defendendo o protestantismo e Calvino defendendo o catolicismo, né? E todas as vezes após o debate, Calvino ia para casa e em casa ele debatia, ele raciocinava, melhor dizendo, ele meditava sobre o que foi dito no debate. E aconteceu, né, que em uma ocasião Calvino assistiu à queima de um protestante na fogueira. Ele foi impactado a, pelo rosto tranquilo, né, e gentil de paz que aquele protestante havia tido lá no momento da sua execução na fogueira. E ali ele se converte, né, ao movimento protestante. E então ele começa a pregar a reforma da igreja, né, lá na França, a partir de Paris, né, e o rei da época ele era favorável à reforma protestante, o rei Francisco I, né, e o que acontece? Calvino ele estudou na Universidade de Paris, né, uma das mais importantes na época da Suíça, né, ou melhor, perdão, da França, né? E aí o que acontece? O reitor da Universidade de Paris ele prega, né, um sermão, né, com ar, né, de reforma protestante radical. E a partir daí, e a partir da entrada de movimentos protestantes radicais na França, o rei Francisco I ele passa a contrariar, né, a ficar contra a reforma protestante. E aí vale lembrar, para explicar essa parte de reforma radical, existiram pelo menos dois tipos de reforma protestante. A reforma magistral, né, aquelas reformas que eram apoiadas pelas lideranças políticas das cidades, né, que não pregavam a divisão, né, de igreja e Estado, mas a união de igreja e Estado ainda era preservada pela reforma magistral. E a reforma radical, ela pregava exatamente o oposto, ela pregava a separação de igreja e de Estado. Isso era problemático para aqueles dias, né? E aí, o que aconteceu? O rei Francisco I passou a ser contra a reforma protestante e a liderança da cidade começou a perseguir os reformadores, inclusive a Calvino, né? E Calvino ele teve que fugir da cidade, né? E a intenção dele era ir para Estrasburgo e estudar. Estrasburgo já era uma cidade reformada nesse tempo, né? A reforma de Estrasburgo ela foi liderada por Martin Bucer, um reformador também pouco conhecido, né? E aí o que acontece? Ele para em Basileia. Em Basileia tem um acontecimento importante. Em Basileia, Calvino escreve a primeira edição do seu livro As Institutas da Religião Cristã, né, em 1536. Ele escreve As Institutas da Religião Cristã, que era um livro destinado ao rei Francisco I da França para explicar ao rei quais eram as doutrinas, né, e as propostas da reforma protestante. E aí ele se tornou famoso porque esse livro
se tornou muito conhecido, muito comprado na época, e depois disso, o que aconteceu? Calvino ele foi para Genebra para passar uma noite em Genebra apenas e dali depois ele viajar para Estrasburgo para ter uma vida de estudo, né, para ter uma vida mais intelectual, um retiro, né? Genebra já era uma cidade reformada nesse tempo. E quem liderou a reforma na cidade de Genebra foi o evangelista Guilherme Farel, né, e o outro, seu companheiro, o evangelista Pierre Viret. E então, o que aconteceu? A Genebra se tornou protestante, porém, o Guilherme Farel ele queria uma pessoa que conhecesse melhor a língua francesa, né, e também as leis. E Calvino era formado em direito, e Calvino era francês, né? Genebra era de fala francesa. E aí o Guilherme Farel descobriu que Calvino estava na cidade, numa estalagem. Ele foi até a estalagem, convidou Calvino para trabalhar ali em Genebra, e Calvino ele se negou, né? E ele disse: não, porque meus planos é outro, meus planos é ir para Estrasburgo, quero ter uma vida lá de estudo, né? Me preparar intelectualmente, né? E aí o Guilherme amaldiçoou a viagem dele, falou: maldito sejam os seus estudos e a sua viagem. E aí ele foi intimado a permanecer, né, na cidade de Genebra. E ele ficou como estudante da Bíblia na cidade de Genebra. E um dos fatos que marcou, né, o brilhantismo, né, do pensamento, né, da inteligência de Calvino foi quando os reformadores foram convidados a levar a reforma protestante a participar de um debate, né, para promover a reforma protestante em uma outra cidade suíça, né? E aconteceu que, após o debate, o conselho municipal da cidade, né, dessa outra cidade, né, perguntou aos reformadores se era importante, né, os pais da igreja, né, os bispos da igreja, né, e os líderes da reforma, Guilherme Farel e Pierre Viret, se calaram, não tiveram resposta para isso. E aí Calvino se levantou, né, nesse momento, né, e disse: não, os santos são importantes sim, os pais da igreja são importantes sim, os seus livros, eles são importantes sim, porque nos trazem os ensinamentos da Bíblia, né? E aí essa reforma acabou aderindo à reforma protestante por conta dessa palavra que Calvino disse ali, né? E depois disso, o que aconteceu? Calvino ele voltou para Genebra junto com Guilherme Farel e Pierre Viret, né? Só que na Genebra tinha dois grupos, tinha os libertinos, né? E tinha os protestantes. A missa em Genebra havia sido abolida, né? A cidade havia sido reformada, a igreja de São Pierre, né, havia se tornado uma igreja protestante, né? E aí o que aconteceu? Calvino teve um problema lá com os libertinos e o Conselho Municipal da cidade de Genebra convidou Calvino a se retirar da cidade. Ele se retirou da cidade e só assim, né, e apenas depois disso, ele pôde ir para Estrasburgo. Ele estudou em Estrasburgo, ele ficou 2 anos exilado em Estrasburgo. E Martin Bucer, que era um monge da cidade, ele licenciou Calvino como pastor, né, e Calvino pôde estudar ali. E aí, depois de 2 anos de Calvino ali, pregando, estudando, a cidade de Genebra, né, o Conselho Municipal da cidade, convidou Calvino a voltar para Genebra. E aí Calvino volta para Genebra como líder, né, da reforma de Genebra. E aí Calvino ele molda a vida da cidade de acordo com aquilo que ele achava ser os princípios da Bíblia. Ele abole as danças, ele abole a veneração de ídolos, né, as imagens de escultura,
ele controla a bebida, o consumo de bebidas alcoólicas, né? Se as pessoas entrassem na igreja com irreverência, elas eram convidadas a sair da cidade. Aqueles que não concordavam com o estilo de vida promovido por Calvino eram convidados também a se retirar da cidade. Vale lembrar que Calvino não era um político, ele era um reformador, com o apoio do Conselho Municipal de Genebra, que formava lá, né, a liderança política da cidade. E aconteceu que Calvino ele pregava na igreja de São Pierre, e as palestras dele eram feitas na capela ao lado, a capela de Calvino. Em 1559, Calvino fundou a Academia de Genebra. Na verdade, a ideia era uma universidade, né? Mas aí ele funda uma academia, a Academia de Genebra, hoje a Universidade de Genebra, para o treinamento de ministros reformados, né? E aí o que acontece? Calvino se torna um grande líder, né? E várias edições das Institutas da Religião Cristã permanecem ali, né? E o que acontece após isso é que Calvino ele morre, né, em 1564. Ele tinha vários problemas de saúde, ele tinha uma mente brilhante, né? Ele acaba morrendo e pede para ser enterrado num sepulcro não marcado, né? E ali ele é sepultado. Mas o interessante da história e vida de Calvino, que ele tornou Genebra a cidade de refúgio, né, dos protestantes, porque os protestantes eram perseguidos na França, eram perseguidos na Inglaterra, eram perseguidos em outros países, e os protestantes que eram perseguidos, eles iam se refugiar em Genebra, porque ali eles tinham liberdade de cultuar a Deus de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que eles achavam ser bíblico, né? E o que acontece? Vai para ali os puritanos. Um outro personagem importante estuda com Calvino também, que foi John Knox, o líder da Reforma em Genebra. Nós vamos falar dele, se Deus quiser, daqui a pouco, né? E os puritanos, que foi um movimento fortíssimo e importante da Inglaterra, também estuda ali em Genebra com Calvino, e a Genebra se torna uma espécie de Roma do protestantismo, né? A cidade protestante, né? E assim ela se torna um importante centro protestante da cidade. Após a morte de Calvino, quem assume a liderança, né, da reforma de Genebra, da continuidade dessa reforma, porque a reforma já existia ali desde antes de Calvino, né, desde Guilherme Farel e Pierre Viret, né, mas quem assume após a morte de Calvino foi o sucessor de Calvino, chamado de Teodoro Gilberto, ok? Muito obrigado aí, né? Agradeço aí as pessoas que são inscritas no canal, tá? A todos vocês aí, muito obrigado aí, todos que assistem ou assistiram aí, muito obrigado, tchau.